Bom dia a todos. É um prazer estar novamente aqui para conversar com vocês. E, como eu falo, é muito difícil sempre escolher o tema, né? E eu já vinha escutando e estudando esse tema há algum tempo para poder vir falar. E eu falei, não, acho que agora já dá para a gente conversar, né? E eu vou falar hoje sobre inteligência espiritual, né? E aí, para começar falando de inteligência espiritual, a gente precisa entender o que é inteligência. E a palavra inteligência, ela se originou do latim intelligentia, que é oriunda de intelligere, em que o prefixo inter significa entre e ligere quer dizer escolha. Tá? Então, inteligência nada mais é do que uma escolha. Tá? O termo original ele faz a referência à capacidade que nós temos de escolher, né? Entre várias possibilidades, opções, né? Tudo que nos são apresentados. E isso nos traz a capacidade de compreender, raciocinar, aprender, resolver problemas e adaptar-se a novas situações. Né? Em resumo, é a habilidade mental que permite o indivíduo processar informações, aprender com a experiência e interagir com o ambiente que ele está inserido. Quando a gente é criança, a gente é muito cobrado em relação à inteligência, né? A gente é cobrado pelos pais, a gente é cobrado pela escola, né? A gente tem que ser estudioso, a gente tem que tirar boa nota, a gente tem que sempre estar buscando conhecimento, a gente tem que estar sempre se aprimorando constantemente, né? Mas muito pouco é se falado ou ensinado primeiro sobre inteligência emocional, né? A gente não aprende isso, se fala muito pouco disso, muito menos ainda da inteligência espiritual. E elas são uma tríade, né? Elas se complementam. Aí tem a tríade das inteligências, né? A primeira inteligência, que é o tal do QI, né? Que é o mais falado, que é o coeficiente de inteligência. Ele nada mais é do que a análise da nossa capacidade realmente de raciocínio, de raciocinar, né? Aí, depois, com o passar do tempo, né, não faz tanto tempo assim, algumas décadas atrás, surgiu o segundo conceito, que foi o QE, que é o quociente emocional. O quociente emocional é quanto você consegue lidar com as suas emoções, né? Quanto você tem autocontrole, quanto você consegue gerenciar problemas, situações, quanto você consegue lidar com situações adversas, com pessoas complicadas, né? Se você tem domínio próprio, se você consegue se manter estabilizado emocionalmente, sem se deixar estressar, sem se deixar perturbar por circunstâncias externas, né, a você mesmo. E a gente fala que um veio complementar o outro, porque não adianta você ter um QI elevadíssimo, saber, assim, né, montar milhões de coisas, fazer milhões de coisas, se você não tiver um equilíbrio emocional muito bom. Se você não conseguir lidar com as pessoas, o que adianta você ter um QI altíssimo se você não consegue lidar com ninguém? Se você não consegue estar inserido na sociedade, se você não consegue, né, socialmente estar ali passando, instruindo, né, então não adianta nada você ter um QI elevado se você não tiver um equilíbrio emocional muito bom, tá? Por último, agora mais recentemente, que surgiu a inteligência espiritual, né, que é o tal eles falam que é QS, né, inteligência espiritual, quociente espiritual. A gente precisa deixar bem claro que a inteligência espiritual, ela não tem nada a ver com religião, tá? Ela está baseada na fé em algo superior. Se você acredita em algo superior,
né, você tem que trabalhar essa inteligência espiritual. Então, independe de religião. Quando a gente fala de espiritualidade, né, que a gente se refere à espiritualidade, a gente tem que ter a noção que a gente está se referindo a nós mesmos, né? Que tudo o que somos, tudo o que vivemos é espiritual, né? É da nossa espiritualidade. Sempre a gente fala aqui, né? Sempre é comentado que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, uma experiência terrena, uma experiência temporária, né? Então, o que seria a inteligência espiritual? Ela tem muito a ver com o bem e o mal, como a gente lida e convive com ele todos os dias, como a gente cultiva a nossa espiritualidade, né, tendo discernimento entre a luz e as trevas, sabendo se posicionar e buscando sempre uma energia positiva que nos capacita a passar por todas as situações e a superá-las. Geralmente a pessoa que tem inteligência espiritual são aquelas pessoas que usam seus dons, seus valores, as qualidades que possuem para se superarem realmente, né? São pessoas que realmente se conhecem. A pesquisadora doutora Dana Zohar, na defesa de seu doutorado em Harvard, ela identificou e listou 10 qualidades de pessoas que possuem inteligência espiritual. E a primeira característica que ela listou, e não tinha como ser diferente, né? Porque eu acho que é o que vai sustentar, vai ser o alicerce, vai dar a base para todas as outras, é o autoconhecimento. Então, o primeiro que ela colocou foi o autoconhecimento. Então, a gente precisa conhecer o nosso propósito, a nossa natureza, a nossa essência, né? Isso deve ser praticado. Né? É fácil? Não é fácil. Né? É difícil. Mas tem que ser uma coisa, não pode ser uma coisa esporádica, tem que ser uma coisa que você pratica diariamente, constantemente, né? E isso é bom para nós mesmos, a gente se conectar com a nossa essência, né? Com o que realmente somos. Aí, com isso, a gente acaba aprendendo a nos ouvir, a gente aprende a nos indagar, né? A gente aprende a nos descobrirmos não só como seres humanos, mas seres espirituais também. O segundo que ela colocou seriam os valores, né? Então, o que seriam os valores, né? Geralmente, a pessoa que tem inteligência espiritual são pessoas íntegras, motivadas por propósito, por significado, por sentido, né? Os valores e princípios que elas defendem estão muito claros para elas, né? E até mesmo para que elas não sejam induzidas, né? Porque se a gente não tem propósito, se a gente não tem um valor muito bem definido, muito bem alinhado, a gente acaba sendo induzido e manipulado por outras pessoas, pelos valores de outras pessoas, né? E a pessoa que ela conhece os seus princípios e seus valores, ela já nunca, né, vai negociar a sua dignidade. Ela não vai se render à sociedade ou que a sociedade está dizendo que é certo. Se ela acha que aquilo não é bom para ela, né, que aquilo está errado, né? Ela jamais vai ser do modismo, né? O que a mídia coloca como verdade para ela, se não estiver alinhado com o propósito e com os valores dela, para ela não vai dizer nada, né? Não vai dizer nada. Elas são pessoas que sabem o que dizem, né? Ela não renuncia à sua própria identidade e se mantém fiel realmente àquilo que ela acredita, né? A terceira que ela colocou ali seria a capacidade de encarar adversidades. Então, a pessoa que tem inteligência espiritual, elas são pessoas que utilizam os problemas para aprender realmente, né? Para crescer, para se superar,
Para elas colocam, né, eu vi várias pessoas lá falando, tudo, e elas falam que não existem problemas, né? Elas não colocam nada como problema, elas colocam que existem desafios, né? E esses desafios é que vai levá-las para o desenvolvimento do potencial que elas têm, né? E elas falam que esses problemas, esses desafios, é que vai exercitá-las realmente para a vida, né? Elas geralmente são pessoas resilientes, né? E eles colocam muito claro que a resiliência, você ser resiliente, não tem nada a ver com você se conformar, com conformismo, com procrastinação, com vitimização, né? Essa resiliência é de não se deixar abater, tá? Nem, né, não deixa se abater, não se deixa influenciar, né? A gente vai passar por muitas situações que vão nos desafiar, que vão nos testar, como o Marcos disse, né? Mas aí a gente vai passar sem se desesperar, né? Sem descontar no mundo, sem descontar nas pessoas que estão à nossa volta, né? E eles falam que as pessoas que conhecem bem, que trabalham bem com a diversidade, são pessoas que aprenderam a viver bem no caos, né? E viver bem no caos requer muita prática, né? Muita paz, muita serenidade, né? Porque não é fácil viver tranquilamente no caos, né? E essa paz e serenidade tem que realmente vir de dentro, né? Tem que ser uma coisa interna, realmente, que foi trabalhada, né? Que se isso realmente foi trabalhado, se você vive realmente essa paz e essa serenidade, independente da circunstância, do que vem externo, você não vai se abalar, né? E aí tem até uma moça, agora não vou lembrar o nome dela, que ela fala que a gente deve aprender a ressignificar todas as situações negativas. A gente precisa ressignificar todos os nossos traumas e feridas, né? Utilizando isso como aprendizado, como crescimento, para a gente melhorar realmente como pessoa. A quarta característica que ela colocou, que são pessoas holísticas, tá? Então, são pessoas que pensam grande, que pensam no todo, elas pensam em termos gerais, né? Eles falam, né, que não sou mais eu, sou eu e o todo, né? Eles têm uma conexão geral com tudo e todos, tá? E aí eles estavam falando que é muito difícil, né? Não dá para a gente separar o mental, o emocional, o espiritual e o físico, né? Porque tudo que a gente pensa, a gente sente. Tudo que a gente sente se manifesta no nosso campo energético e, consequentemente, vai se manifestar no nosso corpo físico. Não tem milagre, gente, não tem como, tá? Por isso que a gente sempre bate aqui, precisa ter um pensamento positivo, vibração positiva, né? Vibrar energeticamente, assim, elevado, alto, né? Porque tudo está interligado. Então, a gente precisa ter essa noção e, nossa, a gente começou a ter algum pensamento, né? Alguma coisa ruim, alguma coisa... Tentar desfocar realmente, né? Mas, né? Por que eu estou pensando isso? Tentar pensar de outra forma. O quinto que elas colocam é que as pessoas que têm inteligência espiritual, elas celebram a diversidade, tá? Porque a gente entende que todos somos diferentes e a gente deve utilizar essa diferença para o nosso crescimento, para evoluirmos, para melhorarmos como pessoas, né? O respeito mútuo, né? Ninguém é igual a ninguém. De repente, um ponto de vista dele é diferente do meu, mas vai me agregar alguma coisa.
Então, é realmente esse respeito, porque é essa diversidade que vai nos trazer crescimento, que vai realmente agregar, né, muita coisa para o nosso caminho, para a nossa vida. O sexto lá que ela colocou, são pessoas independentes. E aí a independência é de você realmente estar no comando. Você está comandando a sua vida. Você define a qualidade de vida que você quer. Você escolhe e define como você quer vivenciar, né? É isso, eu acho que é muito difícil, né? Porque é você realmente ser autorresponsável. É a autorresponsabilidade. Você é responsável pela sua felicidade. Ninguém é responsável por ela. Você não pode dar na mão de qualquer outra pessoa uma coisa que só depende de você, né? E hoje a gente vê, as pessoas são dependentes emocionais assim ao extremo. Você fala assim, não é possível, meu Deus do céu. Não, isso não está acontecendo. Porque a dependência emocional das pessoas hoje é muito grande, né? Então, é entender que a outra pessoa é importante na minha vida, ela é importante, mas eu não preciso da outra pessoa para ser feliz. Eu consigo ser feliz sozinha, né? Se eu vou estar acompanhado ou se eu vou estar sozinha, tudo bem, eu vou estar bem da mesma forma, eu vou estar feliz da mesma forma, tá? Então eu não posso transferir isso para outra pessoa. O sétimo que ela colocou, que são pessoas questionadoras. São as pessoas dos porquês. Mas não é qualquer porquê, né? É a pessoa do qual o propósito de eu estar aqui, né? Qual a razão de eu estar aqui hoje, né? O que me motiva? Né? Por que a gente passa por algumas situações, como o Marcos falou, né? Por que a gente passou por algumas situações? Então, são esses questionamentos que geralmente a pessoa que tem inteligência espiritual fazem, né? Elas são pessoas que têm o objetivo, que elas querem realmente entender para crescer e evoluir espiritualmente. O oitavo ali é o propósito de vida bem definido. Então, para o que você nasceu, o que você está fazendo da sua vida. São pessoas que dão realmente sentido maior para a sua existência, né? Elas querem fazer a diferença, elas querem ser a diferença na vida das pessoas, né? Igual ele fala assim, todo mundo, né? Não é só aquela coisa de, hoje eu acordei, vou trabalhar, vou fazer isso, fazer aquilo, vou voltar para casa, vou dormir. Todo dia aquela mesma rotina, né? Aquela mesma coisa. Não, elas querem mais, elas não querem só isso. Elas querem mais. E olha, que legal, né? De repente, eu estou naquele trabalho, mas, nossa, eu não gosto daquele trabalho, eu não gosto daquilo. Então, vai procurar, vai crescer, vai evoluir, né? Ou você está ali no seu trabalho, tem tantas pessoas ali à sua volta que você pode ajudar de alguma forma, né? Que pode ser um propósito para você, né? Que você pode estar ali e ajudar escutando, né? Ajudar dando um abraço, né? Simplesmente, você vê que a pessoa não está bem, oi, tudo bem, como é que você está? Não sei o quê. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa desabafar, né? Às vezes não precisa mais do que isso, somente escutar, né? Então são pessoas que realmente querem fazer a diferença na vida de outras pessoas, tá? O nono, espontaneidade. A espontaneidade no sentido de ser livre, que são pessoas livres, que têm liberdade, né, para viver,
para serem realmente quem elas são, da forma que elas são, independente do que outro, de que fulano, ciclano, beltrano vai achar, ou vai pensar, ou vai... Não. São pessoas que elas estão realmente conectadas com a sua essência, que já descobriram a sua essência e se conectaram com ela, né? São pessoas que a gente fala que tem um canal ligado direto com Deus, né? O canalzinho já está ligado direto ali, né? E isso liberta, isso solta as pessoas, né? Você sabe quem você é, você sabe qual é o seu propósito e você vive para isso. Então, o que fulano, ciclano, beltrano vai achar, vai pensar, é problema deles, é eles que estão achando, não sou eu. Então, é essa espontaneidade, é essa liberdade, né? Liberdade de ser quem você quiser. E o último, mas não menos importante, que é a compaixão. As pessoas que têm inteligência espiritual, elas têm compaixão. E a gente fala que toda pessoa, todo espiritualista sente naturalmente compaixão, né? Porque são pessoas que veem e sentem tudo num sentido muito amplo. Se conecta com o planeta de uma forma muito ampla, né? Então são pessoas que, não é porque a guerra está acontecendo lá no Oriente que eu não estou sentindo. Sim, porque de alguma forma aquilo impacta em mim aqui também. Né? Não é porque está longe, não é porque eu não gosto do mar, porque eu não gosto de não sei o que, que eu vou jogar lixo, né? Não é assim. Então a gente se conecta realmente com um todo, né? A gente fala que a compaixão é o despertar do sentimento de conexão com tudo e todos. É a consciência realmente ampliada, né? A compaixão, ela tem muito a ver com a empatia, né? Só que a gente precisa deixar tem uma coisa muito clara aqui. Ser empático, ser bom, se colocar no lugar do outro, não tem nada a ver com ser trouxa, ser capacho. Ser trouxa e ser capacho é outra coisa, tá? Eu posso ser bom até aonde aquilo não vai me afetar de alguma forma, tá? A gente não tem obrigação e dever nenhum de estar perto de pessoas que tiram a nossa paz, né? Que nos perturbam de forma consciente, né? A gente tem toda a liberdade para dizer não quero e vou me afastar, né? A gente deve impor limites daquilo realmente que nos tira a paz. E hoje a gente vê, né, tantas pessoas tóxicas, meu Deus, que você fala assim, meu Deus do céu, como é tóxica, como pode ser tóxica dessa forma, né? E a gente não tem obrigação de estar perto, não, né? A gente não tem, e a gente vê as pessoas, às vezes você conversa com as pessoas, você vê as pessoas tentando te manipular de qualquer forma. Você olha e fala assim, meu Deus, mas será que é isso mesmo? Está tentando me manipular dessa forma? Então a gente precisa realmente se afastar para a nossa paz, né? Para o nosso bem-estar, tá? E inclusive de pessoas da família, tá? A gente não é obrigado não, porque é da família estar junto, tá? A gente, é igual eu falar, a gente passa por muita coisa, a gente perdoa muita coisa, né? A gente passa por um processo de perdão, a gente perdoa para não carregar nada, porque o lixo que a pessoa deixou em mim não é meu, então eu perdoo realmente para me livrar disto, para tirar de coração, eu te perdoo, mas você vai viver sua vida lá e eu vou viver minha vida aqui. Porque eu quero paz e tranquilidade para mim. E eu não vou me deixar abalar por uma pessoa que quer me manipular, que quer me usar de alguma forma.
tá? Então a gente tem compaixão? Sim. A gente sente? Sim, a gente sente. Mas não é por isso que eu que falei, eu vou ser trouxa e não vou me deixar de ser usada como capacho, tá? E aí, só para encerrar, a gente tem que ter noção que em qualquer relação e acima de qualquer coisa deve-se vir o respeito e o amor próprio, tá? Então, independente de qualquer coisa, se ame primeiro, se respeite, para que as outras pessoas te amem e te respeitem igualmente. Tá bom? Então era isso que eu tinha para passar para vocês. É fácil a inteligência espiritual? Não é. Não é fácil. É por isso que ela tem que ser trabalhada constantemente, diariamente, a cada minuto, a cada instante. Tá bom? Bom dia. Espero ter agregado de alguma forma para vocês.